Quando contei para minha família que eu ia me casar, eu esperava pelo menos um sorriso, um abraço, estou feliz por você. Mas o que eu recebi foi exatamente o contrário. Minha mãe disse, com a maior frieza do mundo, que não frequentava festinhas desse nível. Meu pai ficou calado, como sempre fez quando ela me machucava. E minha irmã riu, debochando, como se fosse absurdo alguém se interessar por mim. Naquele dia, eu entendi que eu nunca faria parte daquela família, mas o que eles não sabiam é que a vida estava prestes a virar completamente. Eles não foram ao meu casamento. E acharam que eu continuaria sendo a filha rejeitada, invisível. Mas quando viram uma única foto nas redes sociais, tudo mudou. E foi aí que começou a verdadeira história. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que minha família não me amava da mesma forma que amavam minha irmã, mas nunca imaginei que a confirmação definitiva viria justamente no dia em que eu tentei dividir uma das maiores alegrias da minha vida com eles. Não houve gritos, não houve discussão, nem mesmo um momento de hesitação. Apenas palavras afiadas, lançadas com a precisão de quem já estava acostumada a me diminuir desde que eu era criança. A sala estava silenciosa quando anunciei o casamento. Minha mãe, Regina, ergueu a sobrancelha como se eu tivesse contado uma piada de mau gosto. Meu pai, Sérgio, ficou imóvel na poltrona, com aquele olhar apagado que sempre assumia quando ela decidia por ele. E minha irmã, Bianca, tão habituada a ser o centro de todas as atenções, soltou uma risada debochada antes de cruzar os braços e dizer: "Pelo menos alguém se interessou por você, né?" Eu senti o golpe, mas não demonstrei. A resposta da minha mãe veio logo depois, cortante como sempre: "Nós não vamos participar desse circo. Não frequentamos festinhas desse nível." Ela disse como se estivesse comentando o clima, sem emoção, sem pudor. Meu pai permaneceu calado. Sempre calado. Sempre escondido atrás dela. Eu não chorei. Eu apenas respirei fundo e confirmei a data do casamento sem pedir mais nada. Eu sabia que, para eles, minha vida não tinha importância, e ironicamente, era exatamente isso que começaria a lhes custar caro. O que nenhum dos três sabia é que aquela versão de mim, a garota que eles acreditavam ser frágil, perdida e financeiramente dependente, não existia há tempos. Enquanto eles me ignoravam, enquanto investiam tempo, dinheiro e orgulho na carreira da Bianca, eu construía a minha própria vida longe dos olhos deles. Passei noites em claro estudando, evoluindo, fazendo cursos, me tornando indispensável na empresa onde comecei como estagiária e hoje ocupo um cargo de liderança. Eu tinha estabilidade, tinha independência, e pela primeira vez na minha vida, tinha alguém que me amava exatamente como eu era. Mas eles não sabiam. Nunca se importaram em saber. No dia do casamento, a cadeira reservada para cada um deles ficou vazia, tão vazia quanto tudo que eu tentei sentir por aquela família durante anos. Não houve mensagem, não houve ligação. Nem um parabéns forçado. Nada. E, estranhamente, ao olhar para aquelas cadeiras vazias, senti um alívio que nunca tinha sentido na vida. Não precisava mais fingir. Não precisava mais tentar provar meu valor. A ausência deles foi a libertação que eu nem sabia que esperava. Mais tarde, quando postei a primeira foto do casamento no Instagram, eu não imaginava que ela teria o efeito que teve. Mas teve. O salão era um dos mais luxuosos da cidade, decorado com flores importadas, luzes amareladas, som ao vivo e detalhes planejados com carinho. Nada ali lembrava o circo que eles tanto desprezaram, que, na verdade, era exatamente o tipo de evento que minha mãe fingiria estar organizando se pudesse se exibir para as amigas da elite. Era o tipo de luxo que Bianca tentava alcançar desde que abriu seu pequeno negócio e que nunca conseguiu bancar. E tudo aquilo, cada detalhe, tinha sido pago por mim, com o meu trabalho, com minhas conquistas, sem nenhum centavo deles. Foi nessa foto que tudo começou a mudar. Primeiro a notificação da minha mãe: "Podemos conversar?" Depois meu pai, mais seco: "Precisamos nos ver." E então Bianca, com um emoji de coração e uma mensagem falsa de saudade. Foi nesse momento que eu percebi que,
pela primeira vez na vida, eles precisavam de mim. E eu? Eu finalmente não precisava mais deles. Isso era só o começo de algo maior do que eu imaginava. A foto foi apenas a fagulha inicial. O que viria depois mudaria tudo, não só para eles, mas para mim também. A vida tem um jeito de ajustar as contas, e às vezes o preço que machuca mais não é financeiro, mas emocional. E essa é a parte da história que ninguém nunca soube, até agora. Depois da avalanche de notificações provocadas pela foto do casamento, eu deixei o celular virado para baixo sobre a mesa da cozinha. Não era vingança, não era orgulho, era paz. Durante anos, eu implorei por migalhas de atenção, e agora que finalmente tinha encontrado amor, estabilidade e autonomia, a última coisa que eu queria era voltar para as mesmas mãos que me empurraram para o chão desde a infância. Foi quando meu marido, Lucas, apareceu na porta segurando 2 xícaras de café e perguntou com um sorriso leve: "Tentaram fazer contato, né?" Apenas concordei. Ele não insistiu. Nunca insistiu. Ele entendia que silêncio, às vezes, é um escudo. Nos dias seguintes, minha família parecia ter descoberto repentinamente que eu existia. Mensagens com interesse forçado começaram a surgir. Minha mãe mandou um texto longo, cheio de eufemismos, insistindo que queria me ver para conversarmos sobre a vida. Meu pai, pela primeira vez na vida, escreveu: "Estou com saudade." A palavra soava estranha vindo dele, quase artificial. Já Bianca escolheu o caminho mais previsível, comentários nas minhas fotos tentando parecer a irmã amorosa e presente que nunca foi. Eu li tudo, e respondi nada. Mas o silêncio não durou muito. Naquela sexta-feira, sem avisar, minha mãe apareceu no prédio onde eu e Lucas morávamos. Através da câmera do interfone, vi seu sorriso congelado, o mesmo sorriso ensaiado que ela usava em eventos sociais. "Oi, minha filha, mamãe veio te ver", disse com aquela voz doce demais para ser verdadeira. Eu respirei fundo. Havia uma parte de mim, a parte ferida, acostumada a obedecer, que ainda hesitava diante dela. Mas antes que eu pudesse tomar uma decisão, Lucas tocou em meu ombro e disse com firmeza: "Você não precisa abrir a porta para ninguém só porque compartilha DNA." Era a primeira vez na vida em que alguém me autorizava a colocar limites. Eu respirei fundo, apertei o botão do interfone e disse, com uma calma que eu nunca soube que possuía: "Mãe, hoje não é um bom dia." O silêncio do outro lado foi tão pesado quanto um grito. Em seguida, ela perguntou, com a voz igual a vidro quebrando: "Mas você está negando sua mãe?" Eu finalizei com um "estou me priorizando" e desliguei. Ela ficou alguns minutos ali antes de ir embora. Eu tremia por dentro, mas pela primeira vez não me senti pequena, me senti livre. Aquela visita inesperada pareceu acender um alerta na minha família. A partir dali, as tentativas aumentaram. Meu pai mandou mensagem querendo me levar para jantar, Bianca disse que queria falar de irmã para irmã, e minha mãe passou a enviar áudios com voz embargada, dizendo que eu estava destruindo a família. Segundo ela, meu casamento luxuoso, o evento que ela recusou com tanto desprezo, agora era prova de que eu havia me tornado uma ingrata. A ironia era quase cômica. Eles ignoraram meu convite, me humilharam, e agora eu era culpada por não recompensá-los com gratidão. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda queria entender o motivo dessa mudança repentina. Minha família jamais se incomodou com o meu sumiço antes, então por que agora? A resposta veio de um lugar inesperado, um antigo colega da escola, que hoje trabalhava com minha irmã. Ele me enviou uma mensagem privada e pediu confidencialidade. Contou que Bianca vinha enfrentando sérios problemas financeiros no negócio dela, e que meus pais, que estavam acostumados a bancar tudo, já estavam com o orçamento no limite. "Eles descobriram que você tem um ótimo emprego e, bom, agora é você quem pode ajudar", ele escreveu. De repente tudo fez sentido. As mensagens, as visitas, a súbita saudade. Não era amor. Era necessidade. Mais uma vez, eu não era filha, eu era recurso. Um investimento que eles acreditavam poder tirar do armário quando a vida apertasse. Naquela noite, deitada ao lado de Lucas, eu senti um aperto doloroso no peito. Não por perder minha família, mas por finalmente aceitar que eu nunca a tive.
A última chama de esperança que ainda sobrevivia em mim apagou sem barulho. Eu não iria salvá-los. Eu não iria permitir que usassem meu sucesso para reconstruir o castelo onde nunca me deixaram entrar. E embora eu acreditasse ingenuamente que meus limites seriam suficientes para afastá-los, eu ainda não fazia ideia do próximo passo que eles dariam, um passo que transformaria o silêncio em tempestade. Eu achava que meu silêncio e distância seriam suficientes, mas subestimei o quanto minha família estava acostumada a ter controle sobre mim. Quando perceberam que mensagens, ligações e visitas inesperadas não surtiriam efeito, encontraram um novo caminho, o meu trabalho. Foi Bianca quem tentou primeiro. Ela mandou mensagem para o setor de comunicação da empresa onde eu trabalhava, se passando por uma irmã preocupada, dizendo que eu estava em uma fase emocional instável e que talvez precisasse de um suporte para não prejudicar minha função. Eu só descobri porque uma colega de confiança me chamou para conversar em particular, dizendo: "Eu sei que isso é mentira, mas achei importante te avisar." A partir dali, a campainha se tornou um susto, o telefone um gatilho e cada nova notificação fazia meu peito se apertar. Era como se, pela primeira vez, eu enxergasse minha família com nitidez, e quanto mais eu enxergava, mais segura ficava de que minha distância era necessária. Apesar disso, uma coisa não mudou: a necessidade deles de me alcançar. Não porque me amavam, mas porque estavam desesperados. A revelação completa veio poucos dias depois, quando recebi uma intimação inesperada no trabalho. O envelope tinha cheiro de perfume caro, o mesmo que minha mãe usava desde que eu era adolescente. Dentro, uma notificação escrita por um advogado terceirizado, alegando que eu havia recebido influência financeira externa para organizar um casamento incompatível com minha renda e que meus pais estavam dispostos a assumir os custos do evento para evitar prejuízo à reputação familiar. Em outras palavras, eles queriam assumir publicamente um casamento para o qual sequer compareceram, porque agora sabiam que o dinheiro não viera deles. Meu sangue ferveu. Lucas, quando leu, ficou indignado, mas eu senti algo ainda mais profundo, uma mistura de vergonha e exaustão. Eles tentavam retomar o controle da narrativa, apagar o que fizeram, reescrever a história como se tivessem sido pais presentes e amorosos. A estratégia era clara: se colassem seus nomes ao meu sucesso, o erro de me rejeitar seria varrido para baixo do tapete. Eles não queriam paz. Queriam imagem. "Você não vai deixar isso barato, vai?" perguntou Lucas, segurando o envelope com força. "Não vou deixar barato", respondi. "Mas também não vou agir com ódio. Vou agir com verdade." Antes de tomar qualquer decisão legal, decidi conversar com alguém que sempre observou minha família sem nunca participar das dinâmicas tóxicas, minha tia Helena, irmã do meu pai, que há anos tinha se afastado dos encontros familiares. Passei a tarde com ela em seu apartamento simples, iluminado por luz natural e cheiro de bolo de fubá. Ela ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando terminei, respirou fundo e disse: "Eles sempre tiveram medo de você." "Medo?" perguntei, confusa. "Sim. Não porque você fosse ameaçadora, mas porque nunca conseguiram te quebrar. Eles tentaram desde cedo. Quando perceberam que você não reagia nem imitava a Bianca, a frustração virou rejeição." Eu senti o impacto das palavras como se finalmente uma porta tivesse se aberto no escuro. "Sua mãe só sabe amar as coisas que pode controlar", continuou ela. "Seu pai só sabe amar aquilo que não exige coragem." E Bianca aprendeu com os dois. Houve um silêncio longo antes de eu perguntar: "O que eu faço agora?" Ela sorriu com suavidade, mas os olhos estavam úmidos. "Não deixe que eles transformem sua história em palco. Seja a autora, não a personagem." Eu voltei para casa decidida. Naquela mesma noite, redigi uma resposta oficial ao advogado informando que eu não autorizava o uso do nome da minha família em qualquer divulgação relacionada ao meu casamento e anexei as provas que demonstravam que todos os custos haviam sido pagos por mim. O tom não era agressivo, era firme, impecável, impossível de contestar. 2 dias depois, minha mãe ligou em vídeo. Lucas estava ao meu lado e viu o nome dela na tela. Eu não atendi. Então ela enviou uma mensagem longa, dramática, com frases como: "Estamos tentando salvar você da vergonha e não deixe que essa mulher te afaste da família."
Ela falava de mim como se eu fosse uma criança perdida, como se eu não tivesse construído cada parte da minha vida com esforço próprio. Eu demorei alguns minutos antes de responder. Apenas escrevi: se fosse amor, não viria acompanhado de humilhação. Depois disso, a máscara caiu. No dia seguinte, meu pai enviou uma mensagem muito diferente das anteriores, curta, agressiva, fria: se você insistir em nos excluir, não volte pedindo ajuda quando sua vida desabar. Eu reli a frase algumas vezes. A menina que eu fui um dia teria chorado. A mulher que eu me tornei apenas bloqueou o número. Eu pensei que aquilo marcaria o fim das tentativas deles, mas eu estava enganada. Quando pessoas acostumadas a controlar percebem que perderam o poder, elas não recuam. Elas escalam. E o que minha família faria a seguir mostraria exatamente do que eram capazes, e até onde estavam dispostos a ir para me ter de volta, nem que fosse como propriedade. A escalada começou numa manhã de terça-feira, quando fui chamada para uma reunião inesperada na diretoria. Meu coração acelerou enquanto subia os 6 andares até a sala do presidente. Eu sabia que não tinha cometido erro algum, mas anos de convivência com minha família tinham me treinado a esperar punição até quando eu não era culpada. Quando entrei na sala, encontrei o presidente, a gerente de RH e o diretor jurídico. O clima era sério demais para ser casual. O presidente me pediu para sentar e deslizou um envelope para minha direção. O remetente era um escritório de advocacia contratado pela minha mãe. Eu senti meu estômago afundar. O documento alegava que eu estava utilizando a estrutura da empresa para fins pessoais, manipulando informações e expondo publicamente dados sigilosos que poderiam comprometer o nome da companhia. Era uma acusação inventada, uma tentativa desesperada de criar escândalo e me prejudicar profissionalmente. A assinatura de Regina estava logo abaixo. Por um segundo, senti o mundo girar. O medo latejou como se fosse físico. Eles não estavam satisfeitos em tentar me puxar emocionalmente, agora queriam me destruir. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o presidente abriu outro envelope. Nele havia um dossiê completo com prints de conversas, áudios e protocolos comprovando que eu vinha sendo assediada pela minha família há semanas. E no fim do arquivo havia uma carta assinada por Lucas, explicando os ataques direcionados ao meu emprego. Nós sabemos quem você é, disse o presidente, com um tom inesperadamente humano. E sabemos que isso não veio de você. A diretoria está do seu lado. Eu não consegui segurar as lágrimas. Não porque tinha medo, mas porque pela primeira vez na minha vida, alguém acreditava em mim antes de acreditar na minha família. Saí do prédio tentando respirar, mas a sensação de alívio durou pouco. A exposição involuntária desencadeou outra fase da guerra silenciosa. Minha irmã começou a postar indiretas nas redes sociais. Algumas pessoas deixam o sucesso subir a cabeça, tem gente que esquece quem sempre esteve lá. Comentários cuidadosamente escritos para parecerem inofensivos, mas suficientes para atrair pena. Logo, amigas dela começaram a enviar mensagens para Lucas, insinuando que eu estava em uma fase arrogante e que ele deveria abrir os olhos antes que fosse tarde demais. Só que minha família nunca entendeu o tipo de amor que Lucas me dava. Ele não era feito da mesma matéria quebrada que eles. Não é sobre mim, e ele disse enquanto me abraçava. É sobre o controle que você tirou deles. Eles não sabem viver sem alguém para diminuir. Eu sentia medo, cansaço, exaustão, mas também sentia algo novo, indignação. Eu tinha sido ferida a vida inteira sem reagir. Agora eu tinha voz, tinha espaço, tinha vida própria, e eles estavam tentando arrancar isso de mim. Tentei ignorar. Tentei seguir com minha rotina. Mas então veio o golpe mais baixo, uma mensagem da minha mãe para o meu e-mail pessoal, escrita com todos os gatilhos que ela sabia que me afetavam. Frases como: você destruiu nossa família, seu pai está doente por sua causa, Bianca está arrasada, você arruinou a vida da sua irmã. A velha tática de transformar culpa em coleira. Eu fechei o laptop com força e chorei pela primeira vez desde antes do casamento. Não porque acreditava em nada daquilo, mas porque eu sabia que todo aquele caos poderia ter sido evitado se, anos antes, eles tivessem simplesmente me tratado como filha. Foi nessa noite que decidi parar de jogar na defesa.
Se eles queriam transformar minha vida em uma guerra silenciosa, então eu colocaria limites tão altos que ninguém conseguiria atravessar. E eu faria isso sem gritos, sem vingança impulsiva, sem agressividade. Apenas verdade. Conversei com uma advogada da minha empresa, que me orientou sobre medidas legais para assédio familiar e difamação. Eu tinha provas, muitas. Prints, áudios, e-mails, testemunhas. Dei prosseguimento ao processo. A advogada preparou uma notificação extrajudicial exigindo, entre outras coisas, bloqueio de contato em todas as plataformas. Proibição de uso do meu nome e do meu casamento para autopromoção. Retirada imediata de publicações com insinuações ou ataques indiretos. Quando a notificação foi entregue, minha mãe surtou. Ela ligou centenas de vezes, deixou áudios intermináveis, e até ameaçou ir ao meu trabalho novamente. Mas agora existia uma barreira judicial, qualquer tentativa de aproximação além das formas permitidas seria registrada como violação. Meu pai tentou ser o pacificador, como se não tivesse passado a vida inteira assistindo em silêncio enquanto eu era apagada dentro da própria casa. Sua mãe está sofrendo, ele disse. Bianca está arrasada. Isso tudo foi longe demais. Eu respondi com uma frase que nunca imaginei ter coragem de dizer. Foi longe demais no dia em que vocês decidiram que eu não valia nada. Ele ficou mudo. Depois desligou. Era óbvio que minha família nunca pediria desculpas. Não porque não sabiam o que fizeram, mas porque, na cabeça deles, eu nunca deveria ter vencido. Minha felicidade era uma afronta. Minha independência era uma ameaça. E agora que não podiam mais me atingir diretamente, restava apenas o desespero, o tipo de desespero que corrói quem sempre achou que teria alguém por perto para salvar. Mas a vida é irônica. Porque às vezes, quando alguém constrói a própria liberdade, outras pessoas descobrem que ficaram presas dentro da própria prisão. E eu ainda nem fazia ideia do que estava prestes a acontecer, o que finalmente quebraria a imagem perfeita que eles tentavam manter a qualquer custo. Eu esperava que, depois da notificação judicial, minha família finalmente recuasse, não por respeito, mas por medo. Porém, como sempre, subestimar o ego deles era um erro. Quando pessoas acostumadas ao privilégio percebem que não têm mais acesso à fonte de controle, elas entram em colapso. E minha família não seria exceção. A primeira rachadura pública veio através da Bianca. Um dia, enquanto tomava café com Lucas, meu celular explodiu de mensagens. Todas do mesmo colega de escola, o mesmo que me alertara sobre os problemas financeiros da minha irmã. Ele enviou capturas de tela de uma publicação recente no Instagram. Bianca havia feito uma live onde chorava diante da câmera, dizendo que estava sendo excluída por uma irmã cruel e vingativa que mudou depois de conhecer um homem interesseiro. Na legenda, escreveu: às vezes o sucesso corrompe, e a família perde uma filha. Os comentários se dividiram entre pena e críticas, mas o objetivo era claro: construir a imagem da filha perfeita atraída pela ingrata ambiciosa. Naquele momento, finalmente entendi: a minha ausência não era dolorosa por amor, mas porque ela precisava da narrativa de que era melhor do que eu. Sem mim, ela não tinha antagonista, sem antagonista, ela não tinha destaque. Eu não respondi. Não postei indireta. Não defendi minha versão. Apenas printei tudo e enviei para minha advogada. Ela disse: quanto mais eles falarem, mais fácil será provar assédio e difamação. Mas o que aconteceu a seguir provou que nada do que eu tinha visto até ali se comparava ao caos que estava prestes a surgir. Uma noite, enquanto eu e Lucas terminávamos o jantar, o interfone tocou de repente. Pela câmera, vi duas pessoas desconhecidas, vestidas como entregadores. Quando perguntei do que se tratava, um deles disse que tinha um documento para mim, que precisava de assinatura. Lucas pediu que eu esperasse e desceu primeiro. De cima, pela câmera de segurança, eu vi quando os homens entregaram um envelope e foram embora. Quando Lucas voltou, havia algo errado em seu rosto. É melhor você se sentar, ele disse. O envelope era uma carta de um banco estadual. Um aviso de que meu nome havia sido usado como fiador em um empréstimo de alto valor, atrasado há 3 meses. Na assinatura do contrato constava meu nome, falsificado de maneira grotesca, mas ainda assim suficiente para abrir o financiamento.
A empresa responsável? A loja da Bianca. Eu senti um frio subir pela espinha. Em teoria, se aquele empréstimo não fosse quitado, eu poderia ter meu nome negativado, ter bens bloqueados e até responder judicialmente. Eu encostei o envelope na mesa com cuidado, com medo de que minhas mãos tremessem. Eles tentaram me arrastar para o fundo com eles e eu disse, a voz quase falhando. Na manhã seguinte, minha advogada acionou uma denúncia formal de falsificação de assinatura e estelionato. A investigação se moveria rápido, porque os valores eram altos e havia risco financeiro para mim. Toda a proteção emocional que eu vinha tentando erguer entre mim e minha família se transformou em proteção legal. Algo frio, cirúrgico, definitivo. 2 dias depois, meu pai entrou em contato. Não havia máscara, nem tentativa de afeto, apenas desespero. Sua irmã errou, mas ela estava desesperada. Você precisa retirar isso antes que seja tarde, ele disse, com a voz ofegante. Ela pode ser presa. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar com tanto medo. Não medo da justiça, mas do escândalo. Do nome da família estampado nos jornais, associado a crime. Ele só sabia sentir vergonha, não arrependimento. Respirei fundo e respondi com calma, sem raiva, se Bianca for presa, será pelo que ela fez, não pelo que eu fiz. Houve silêncio. Então, ele murmurou, você está destruindo sua própria família. Era curioso ouvir isso do homem que assistiu por décadas enquanto minha infância, minha autoestima e minha dignidade eram destruídas dentro de casa sem levantar a voz para me proteger. Eu respondi, eu só parei de aceitar ser destruída. Ele desligou. Horas depois, recebi uma mensagem inesperada, desta vez não da Bianca, nem do meu pai, nem da minha mãe, mas da contabilidade do banco. O empréstimo havia sido quitado integralmente. O nome do pagador? Bianca. Convertido em parcelas de cartão de crédito, provavelmente com dinheiro emprestado, dinheiro de emergência ou uma venda forçada de bens. Eu sabia que não era bondade. Era medo do que poderia acontecer caso eu levasse a denúncia até o fim. Logo em seguida chegou uma mensagem curta da minha mãe, já resolvemos. Por favor, vamos encerrar essa história. Eu olhei para a tela do celular e senti uma estranha pancada no peito, não de culpa, mas de reconhecimento. Minha família só se movia quando o chão tremia sob eles. Quando conseguiam usar alguém, o mundo era confortável. Quando não conseguiam, o mundo era injusto. E eles culpavam o universo inteiro, menos a si mesmos. Eu achei que, depois disso, o contato diminuiria. Mas a movimentação mudou de direção. Minha família percebeu que não podiam me atacar abertamente, nem me atingir legalmente. Então recorreram à única coisa que ainda podiam tentar manipular, a culpa. E foi aí que a última reviravolta começou, não planejada, não estratégica, mas inevitável. A vida trataria de mostrar o preço que cada um paga pelos laços que constrói, ou pelos laços que rompe. Eu só não imaginava quem seria o primeiro a cair. O primeiro a cair não foi quem eu imaginava. Eu sempre achei que minha mãe seria a primeira a sentir as consequências, porque ela sempre foi o centro da engrenagem que esmagava qualquer um que não seguisse suas regras. Mas foi meu pai. O aviso chegou através de uma mensagem seca do mesmo colega que havia me alertado antes sobre a situação da Bianca, seu pai foi afastado da empresa. No início, eu achei que fosse exagero. Mas, à noite, enquanto eu e Lucas lavávamos a louça, meu celular vibrava sem parar. Notícias. Reportagens locais. Fotos. Manchetes. Meu pai havia sido investigado internamente por aprovar, durante anos, decisões financeiras irregulares, muitas delas para sustentar os gastos abusivos da Bianca e os luxos sociais da minha mãe. Nada tinha meu nome envolvido. Nenhum documento usado contra ele vinha de mim. Ele cavou o próprio buraco e só agora começaram a enxergar o tamanho. Sentei no sofá e fiquei olhando para o celular em silêncio. Foi Lucas quem falou primeiro, isso não tem nada a ver com você. Eu sei, respondi. Mas, mesmo assim, dói. Eu tinha aprendido a viver sem eles, mas não tinha aprendido a assistir ao colapso de quem, mesmo sem amor, sempre foi minha referência de pai.
não era satisfação. Não era vingança. Era um luto estranho, pelo pai que eu queria ter tido e nunca tive, não pelo homem que estava ali. No dia seguinte, recebi um e-mail. Curto. Sem formalidades. Apenas uma frase: perdoa seu pai. Minha mãe nunca pedia, ordenava. Continuei em silêncio. Ela tentou novamente 2 horas depois: ele precisa de você. Só de você. Era curioso ver como ela sempre ignorou minha existência até o momento em que eu era útil. Agora que ela havia perdido o status social, agora que Bianca já não era a vitrine brilhante da família, de repente eu passei a ser o centro, não de amor, mas de conveniência. No início da semana seguinte, encontrei um envelope na portaria do meu prédio. Sem remetente. Dentro havia uma carta manuscrita, a letra do meu pai, trêmula, difícil de ler. Ele não se justificava. Não pedia perdão. Não assumia erros. Apenas dizia que estava destruído, arrependido de ter deixado as coisas chegarem a esse ponto e que não suportava a ideia de viver sem a família unida. Enquanto eu lia, fiquei reparando em algo. A carta era sobre a dor dele, sobre o sofrimento dele, sobre a vergonha dele. Não havia uma frase sequer mencionando a dor que eu carreguei por anos. Ele não enxergava minha vida, só o papel que ele imaginava que eu precisava interpretar. Dobrei o papel devagar e o coloquei de volta no envelope. Depois, o guardei em uma caixa, não para guardar lembranças, mas para marcar uma fronteira. Ali estava o fim. A situação piorou quando Bianca perdeu a loja. O fechamento foi anunciado com um texto melodramático nas redes sociais, culpando uma sequência de ataques emocionais e pessoas tóxicas que se afastaram sem motivo. Não havia uma linha sequer de responsabilidade. Para ela, a ruína era sempre culpa de alguém externo. Sempre existia um vilão conveniente. E, como sempre, o vilão era eu. Nos dias seguintes, a pressão se intensificou. Ligações anônimas. Mensagens de números desconhecidos. Contas falsas comentando nas minhas redes sociais. Tudo com o mesmo tom: só você pode salvá-los. Era a última tentativa, me colocar de volta no papel da filha rejeitada que precisa provar seu valor. Numa noite, após uma enxurrada de mensagens, Lucas me encontrou sentada na beirada da cama, com o celular na mão e os olhos marejados. Ele se ajoelhou diante de mim e segurou minhas mãos. Você não foi embora para ferir ninguém, que ele disse. Você foi embora para sobreviver. Não deixe que confundam as coisas. Eu fechei os olhos e deixei a respiração guiar meu corpo de volta ao eixo. Eu não precisava odiar minha família. Eu não precisava me vingar. Eu não precisava provar nada para ninguém. A verdade é que, pela primeira vez, minha vida não orbitava o nome deles. Eu era minha. E é exatamente por isso que a decisão final foi tão fácil. Na manhã seguinte, escrevi a última mensagem que eu enviaria para minha família, sem insultos, sem raiva, sem justificativas, sem culpa. Espero que vocês encontrem paz. Mas a minha só existe longe de vocês. Depois disso, bloqueei todos. Todos os números. Todos os perfis. Todos os canais. Uma limpeza completa, emocional e digital. Não havia mais brechas para retorno. Era estranho, que eu cresci acreditando que, um dia, minha família me veria, me aceitaria, me escolheria. O que eu nunca imaginei é que a minha liberdade viria justamente do momento em que eu parei de esperar isso. Meses se passaram. Minha vida seguiu. O emprego só cresceu. O casamento se consolidou com leveza. Construí uma rotina que teria sido impossível antes, uma rotina sem medo do celular, sem medo da aprovação, sem medo de existir. Às vezes lembranças apareciam, e sim, ainda doíam. Uma parte de mim sempre lembraria que eu cresci num lar onde amor era recompensa para quem se encaixava. Mas agora eu entendo, eu nasci para quebrar esse padrão, não para continuar nele. Nunca mais falei com minha mãe. Nunca mais falei com meu pai. Nunca mais falei com Bianca. E não me arrependo. Porque às vezes, a forma mais profunda de amor próprio não é perdoar todo mundo.
É escolher quem nunca mais terá a chance de te ferir. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa história tão profunda e cheia de reviravoltas. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no meu lugar, faria o mesmo? Se afastaria da família depois de tudo ou tentaria dar mais uma chance? Deixe sua resposta nos comentários, eu leio cada um com carinho. Aproveita também para comentar de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde as nossas histórias estão chegando, e eu vou passar nos comentários para deixar um coração especial em quem participar. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para outras pessoas que gostam desse tipo de narrativa. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora para não perder as próximas histórias emocionantes que estão vindo. Toda semana tem conteúdo novo cheio de suspense, superação, virada e justiça emocional. Ah, e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar. Às vezes, uma história pode abrir os olhos de alguém que está passando por algo parecido. Obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada de histórias reais e transformadoras.